Capítulo 362. Uma voz masculina? É o senhor enforcado ou o jovem sol? Klein olhou pela janela para o céu sombrio, levantou-se e foi até o banheiro ao lado. Ele trancou a porta, deu 4 passos no sentido anti-horário e chegou acima da névoa cinza. Dentro daquele espaço misterioso, um palácio antigo e imponente erguia-se silenciosamente. A voz masculina ilusória ecoou de maneira contínua. Klein confirmou que a oração era do jovem sol. Ele se sentou na cadeira do louco e estendeu a mão direita, emanando sua espiritualidade para tocar a estrela carmesim correspondente. De repente, a voz tornou-se clara e multifacetada, e Klein rapidamente percebeu do que o sol estava falando. O ex-capitão da equipe de exploração, que havia visto Amon, de repente perdeu o controle e passou estranhamente pelo selo, chegando ao seu quarto. Felizmente, a Cidade de Prata levou esse assunto a sério e se preparou constantemente para isso, caso contrário, teria levado a uma tragédia. O Sol acreditava ser impossível que não houvesse razão para a perda de controle do homem. Ele disse 2 possibilidades. Uma era que seu próprio caminho do Beyonder atendia aos requisitos de ser descendente do antigo deus do Sol, e a outra possibilidade era que o homem pudesse ter sentido o clube de tarô e a atrato secreto do Senhor Louco. Se fosse a primeira, ele não teria esperado até hoje e esperado até o final do clube de tarô antes de perder o controle. O último motivo tem uma probabilidade maior. Esta é a primeira vez que encontrei alguém que pode sentir os assuntos relativos à névoa cinza. Aquele Amon é muito assustador. Não é de admirar que sua família fosse conhecida como os blasfemadores durante a 4ª época. Até mesmo seus sobrenomes são tabus. Klein inconscientemente olhou para a estrela carmesim e o suplicante correspondente. Ele observou cuidadosamente a imagem borrada do jovem sol para ver se havia algo de anormal com ele. Klein acreditava que Amon não seria eliminado tão facilmente. Mesmo que fosse como o chefe da Cidade de Prata havia dito, que seu corpo não era seu corpo principal, não tornava mais fácil eliminá-lo. A única possibilidade é que as potências da Cidade de Prata estejam usando itens místicos para monitorá-lo, mas isso é possível? Quando ele decidiu deixar o ex-líder da equipe de exploração perder o controle e passar silenciosamente pelo selo, ele definitivamente tinha um plano em prática. No meio de seus pensamentos, os olhos de Klein de repente congelaram enquanto ele olhava para a cena da oração. Entrelaçada no corpo indistinto do sol estava alguém translúcido e ilusório. Ele tinha mãos e pés, mas era como uma piton, girando em torno do sol enquanto sua cabeça descansava atrás da cabeça do sol. Na imagem borrada, ele usava uma túnica preta clássica, um chapéu pontudo e um monóculo de cristal. O sol não notou nada disso. Klein quase soltou um suspiro frio, chocado com os estranhos meios que estavam disponíveis para aquela entidade. Ele entendeu vagamente a intenção da outra parte. Ao residir no corpo espiritual do Sol, ele está esperando pelo próximo encontro de tarô, permitindo que ele se esgueire acima da névoa cinzenta, como um vírus ou um cavalo de Troia. Quando isso acontecer, meu controle sobre este espaço misterioso pode ser arrebatado. Ele é realmente um blasfemador. Felizmente, o jovem sol é bastante ingênuo e direto, então ele imediatamente me relatou isso. Através das estrelas carmesim correspondentes e do poder da névoa cinza, pude descobrir seu estado peculiar. Klein respirou fundo e tentou se acalmar. Naquele momento, ele teve que responder. Tinha que pensar rapidamente em uma maneira de tirar Amon do sol, ou expulsar temporariamente o sol do clube de tarô. Olhando para si mesmo, de seus poderes Beyonder de mágico, palhaço e vidente, ao apito de cobre de Azik, a carta do Imperador das Trevas, o olho todo preto,
o broche do sol, o frasco de veneno biológico, e assim por diante. Klein não conseguia encontrar uma maneira de lidar com Amon. A sequência de Amon está definitivamente acima da sequência 4, e os meios disponíveis para ele devem ser suficientemente estranhos. Ser capaz de escapar dos artefatos místicos e dos poderosos caçadores de demônios da Cidade de Prata significa que ele não é algo que pode ser facilmente eliminado com objetos ou poderes comuns. Depois de pensar por um momento e olhar em volta, Klein descobriu que só havia uma possibilidade de eliminar Amon, a névoa cinza, esse espaço misterioso. Eu tenho que pensar em uma maneira de usar seu poder. O sacrifício e o ritual de doação de antes são exemplos. Com essa linha de pensamento, Klein voltou seu olhar para o Livro dos Segredos. Este livro de misticismo, que se originou do antigo rei xamã Klarman, registrou muitos rituais misteriosos que exigiam a ajuda da lua primitiva. Klein, que o havia lido antes, lembrou-se vagamente de que alguns deles eram adequados para tal cenário. Claro, não se sabia quais mudanças teria que fazer depois de direcioná-los para o louco. Ele só podia manter suas esperanças e tentar o seu melhor. Enquanto Klein folheava o livro, seus olhos pararam em um ritual. Sacrifício da lua de sangue. Essa magia ritualística era claramente diferente das simples que Klein havia aprendido antes e usava o elemento de um ato secreto. O processo consistia em usar um material rico em espiritualidade, de preferência o sangue de um Beyonder, para escrever o nome honroso do alvo da ato secreto em uma pele de animal e desenhar os símbolos correspondentes e padrões mágicos. Se necessário, as circunstâncias específicas de um determinado tempo e lugar também deveriam ser levadas em consideração. Feito isso, o anfitrião do ritual erguia o altar, pegava o pedaço de couro e repetia o nome honroso, deixando sua espiritualidade penetrar no couro, abrindo-o gradualmente, pouco a pouco, para formar um vínculo oculto com o grande ser correspondente e obter a experiência ou ajuda espiritual correspondente. O resultado final deste ritual era desconhecido. Tudo dependia do que o ser oculto ou grande concedia. Ou melhor, de acordo com as características de cada um, o conhecimento e o poder que se poderia obter por meio desse vínculo secreto também eram diferentes. Esse tipo de ritual bastante vago e subjetivo deu a Klein liberdade suficiente para modificá-lo e manipulá-lo. Se ele tivesse assumido a postura de eliminar Amon à força desde o início, então Amon certamente teria resistido e causado um perigoso acidente. Se o alvo da ato secreto for o verdadeiro criador ou o sábio oculto, é normal que o ritual termine em loucura. Klein murmurou enquanto conjurava uma caneta e papel e começava a modificar o sacrifício da lua de sangue para transformá-lo em um ritual que pertencia ao louco. Primeiro, ele substituiu o nome Onronso pelas 3 frases do Rei do Amarelo e do Preto. Em seguida, substituiu o símbolo por aquele atrás do assento do louco. Era um símbolo único feito de uma parte do olho sem pupila e das linhas contorcidas. Depois desenhou o padrão mágico correspondente de acordo com os símbolos e seu conhecimento de misticismo. Esta foi a etapa mais difícil. Qualquer erro faria com que todo o ritual produzisse desenvolvimentos imprevisíveis. Por fim, teve que modificar o layout do altar para torná-lo mais próximo do louco e do Rei do Amarelo e Preto. Depois de se ocupar por um bom tempo, Klein criou um novo ritual de ato secreto, mas não tinha certeza se funcionaria. Ele o examinou várias vezes e, após confirmar que não havia erros, emanou sua espiritualidade e respondeu pesadamente ao jovem sol: "Estou ciente. Tenho uma missão para você. Vamos ver se esse ritual funciona." Reticências. O sol Derek de repente acordou de seu sono sem sonhos. Diante de seus olhos estava a névoa cinza sem limites e o louco.
Seus ouvidos ecoaram com pedaços de palavras ilusórias e distantes. Ele sabia que o Senhor Louco ocasionalmente pedia aos membros do clube de tarô que fizessem pequenas tentativas como se para verificar alguma coisa. Ele não ficou surpreso com isso e imediatamente se sentou e começou a procurar por uma pele de monstro, ervas exóticas e outros objetos. Quanto aos materiais espirituais descritos no ritual, Derek não perdeu tempo indo até a torre ou o mercado subterrâneo para comprá-los. Ele pegou o machado do furacão e abriu um pequeno ferimento em seu braço. Silenciosamente, usou seu próprio sangue como tinta e escreveu o nome do louco e seus símbolos correspondentes e padrões mágicos na pele do monstro esburacada. Depois de um tempo, largou a pena que estava manchada de sangue. Ele viu muitos símbolos misteriosos na pele, e as cores eram vermelho brilhante e tinham um toque indescritível de relações demoníacas. Depois de lidar com o ferimento em seu braço, Derek, de rosto pálido, rapidamente terminou de montar o altar. Ele pegou a palavra vermelho sangue e todos os tipos de símbolos aterrorizantes da pele e segurou-os firmemente em sua mão. Ele olhou para a chama bruxuleante da vela à sua frente, fechou os olhos, abaixou a cabeça e recitou repetidamente os nomes honrosos do louco, o louco que não pertence a esta era, o misterioso governante acima da névoa cinza, o rei do amarelo e do preto que traz boa sorte. Reticências. A espiritualidade de Derek fluiu lentamente e infundiu a pele, e as palavras em Iotan e os símbolos mágicos nela rapidamente se iluminaram. Era uma cor carmesim surpreendente. Naquele momento, ele, que já havia entrado em estado de cogitação, estava apenas sentindo sua psique se dissipar gradualmente enquanto flutuava a uma altura imensurável, entrando em contato com a névoa branco-acinzentada e com o grande ser oculto. Reticências. Acima da névoa cinza, dentro do palácio que parecia a residência de um gigante. Percebendo que o sol não havia mostrado nenhum sinal de atraso na preparação do ritual, Klein optou por esperar lá acima da névoa cinza. De repente, ele sentiu todo o espaço misterioso começar a tremer. Aquela névoa branca cinza imóvel começou a fluir. A estrela carmesim correspondente ao sol brilhava intensamente e emitia raios ilusórios de luz como a maré. Esses incontáveis raios de luz se condensaram em uma figura borrada do sol. Ele estava em posição de súplica com os olhos fechados e a cabeça baixa, esperando o momento em que poderia se unir ao grande ser e ganhar uma experiência espiritual milagrosa. A figura translúcida em seu corpo ainda estava bem enrolada como uma piton, mas sua cabeça já estava inclinada para trás enquanto olhava para cima. O monóculo de cristal que usava brilhou fracamente. Ele está procurando a conexão sutil e oculta. Ele deveria ter reconhecido que este é apenas um ritual de ato secreto, mas não fez nada para impedi-lo. Ele está tentando encontrar a conexão através dele? Klein de repente percebeu isso e sentiu a névoa cinza e o misterioso espaço acima dela simultaneamente ondulando com poder. No entanto, por enquanto, Klein não poderia combinar essas forças com sua própria espiritualidade para criar um efeito Beyonder que pudesse exorcizar o espírito maligno, a menos que houvesse outro ritual correspondente. Claramente, isso era impossível. Ele não conseguia manter dois rituais simultaneamente. Os olhos de Klein analisaram rapidamente a área à sua frente e seu olhar parou no broche do sol. Ponto.